E estas empresas, como é que as podemos caracterizar? Têm estado, de algum modo, a evoluir? Qual tem sido a evolução? Da última vez que falamos, dizia que o grosso das empresas ainda estava concentrada nos serviços básicos, limpeza, segurança, enfim, entre outros serviços que exigem um know-how uma qualificação não muito acentuada e também de injeção de muito pouco capital. Como é que está a evoluir esse quadro? Temos estado a evoluir num sentido mais favorável ou ainda há algumas iniciativas, alguns estímulos que são necessários fazer para que as empresas despertem para essa necessidade? Bem, a resposta é sim. Há necessidade de continuar-se a implementarem-se políticas que suportem o crescimento das empresas nacionais. Se a base da comparação for o potencial que existe dentro do setor, obviamente que diríamos que a presença das empresas nacionais ainda não é significativa, não é aquilo que nós desejaríamos, mas os processos existem, há bons empresários, há iniciativas a serem tomadas dentro do país que suportam o fomento do empresariado nacional. Temos estado a observar algumas empresas que já começam a apresentar uma certa capacidade, como eu referi anteriormente, mas dentro daquilo que é o potencial que existe no país e na região também, ainda há muito trabalho a ser feito. Em valores estimados, qual é a percentagem de empresas angolanas a prestar serviço, por exemplo, à Chevron, nos mais diversos setores, tipos de serviços, por exemplo, dos serviços básicos? Qual é a percentagem do grosso? Como é que podemos dividir? Bem, eu tenho sempre o cuidado de não dividir números porque pronto, os números são flutuantes, os contratos são dinâmicos. O que eu tinha há 3 meses atrás provavelmente não é o que tenho hoje em termos de contratos, por isso eu tenho sempre o cuidado de não fixar uma taxa de representação, mas voltando ao que eu disse anteriormente, em termos do potencial que existe dentro da indústria, mas mesmo dentro do universo Chevron, nós diríamos que ainda há muito espaço de crescimento para o empresariado nacional. Este espaço de crescimento para o empresariado nacional que existe e que a Chevron vai incentivar, recordar que amanhã, no Hotel Centro de Convenções de Latona, a partir das 7h30, a Chevron organiza um fórum de fornecedores sobre o lema Promovendo oportunidades de negócio para o empresariado nacional, onde vão participar já alguns fornecedores e outros potenciais fornecedores. Alguns ouvintes poderão estar a perguntar-se, mas eu tenho uma empresa e quero ser fornecedor. Eu sei que o primeiro passo tem que ser registado como vendor, né? Tem que estar na lista, tem que ser cadastrado, mas poderia explicar esse procedimento de uma maneira simples e clara para que os empresários ouvintes que estejam atentos a essa entrevista possam perceber como aceder a esta oportunidade? Posso, sim, senhor, e é sempre um prazer dividir essa informação. Uma das iniciativas que nós tomamos dentro do nosso departamento, nós temos estado a publicar inúmeros concursos públicos no Jornal de Angola, que é um dos veículos de comunicação mais utilizados no país. E, como tal, chegamos à conclusão de que só isso não era suficiente, porque algumas das vezes a publicação fica no jornal no dia, temos empresários a movimentar-se constantemente, então o próximo passo que nós tomamos foi termos os concursos públicos no nosso site, chevroninangola.com. Há um link que passa para os fornecedores locais e cada vez que alguém estiver interessado em verificar o que é que a Chevron procura no mercado neste momento, é só aceder ao nosso site e nós temos todos os concursos públicos e devo dizer já que temos inúmeros, é um processo contínuo que não vai parar agora, então eu encorajo as pessoas interessadas, as empresas capacitadas, obviamente há a vertente de capacitação, há uma necessidade das empresas terem a capacidade de exercer ao nível exigido pela indústria e então acederem ao nosso site, verificarem, cumprirem os processos, está tudo muito bem claro e caso haja necessidade também existe um link no e-mail que mandam e-mail, nós temos pessoas prontas para responderem e clarificarem todas as questões que possam existir com relação ao processo de contratação. Poderia dizer mais ou menos alguns dos requisitos mínimos estabelecidos para que os empresários possam, no mínimo, perceber que passos devem dar para, num futuro próximo ou distante, em função da sua capacidade de reunir esses requisitos, poderem candidatar-se, digamos assim, a registar-se como possível fornecedor?
Obviamente o básico é a capacidade operacional. Nós sabemos que nós operamos no setor da indústria petrolífera e que os processos, as exigências para operar dentro daquilo que é a nossa indústria são padrões a nível internacional, que não são implementados pela Chevron, são devido aos elevados níveis, os elevados riscos que existem no tipo de atividade que nós temos. Portanto, a capacidade operacional, um certo grau de experiência, daí a necessidade de nós encorajarmos as empresas nacionais a procurarem parcerias com empresas que já estejam a operar na indústria há alguns anos. Existem algumas políticas no país que favorecem neste momento o empresariado nacional. Existem algumas empresas fora do país que estão interessadas em fazer parcerias com empresas nacionais, mas obviamente as empresas nacionais também têm que ter um certo nível de uma certa capacidade de organização. A robustez financeira obviamente também é um elemento a ter-se em conta, e um terceiro elemento, dentre os muitos que eu poderia mencionar, são os recursos humanos que infelizmente é um dos aspectos que tem-se descurado a nível nacional. Leva tempo a formarem-se os quadros, mas uma empresa tem que ter a capacidade de resposta, e isso depende também dos quadros que a própria empresa tem. Então, investimento nos recursos humanos, capacidade operacional, obviamente, experiência que ganha-se com a exerção dos serviços, e obviamente encorajamos as parcerias com empresas internacionais. Falou nessas parcerias e que haviam muitas empresas, no caso da Chevron. Há de facto uma lei que a isso obriga. Será a lei do Local Content que exige que as empresas prestadoras de serviços devem ter parceiros angolanos? Bem, o decreto 127/03, devo dizer que não sou jurista, mas pronto, por aquilo que é a minha experiência, pelo tempo que eu tenho estado a lidar com a matéria, o decreto 127/03, peço desculpas, divide em 3 segmentos, creio eu, os tipos de serviços que devem ser alocados a empresas nacionais, empresas que tenham 100% de capital angolano. Depois há um outro segmento que permite define serviços e produtos que devem ser fornecidos por empresas que tenham parcerias devido especificamente às exigências técnicas desse tipo de serviços e produtos, que permitem parcerias. E depois ao regime competitivo, que é o regime aberto, que é o segmento em que tecnologicamente e financeiramente levam alguns anos a desenvolver e que obviamente o país não apresenta. E então o decreto 127/03 é uma das bases que nós temos estado a utilizar para guiar-nos naquilo que é os tipos de serviços que devem e não devem ser alocados às empresas nacionais. Estivemos a ouvir a primeira parte da entrevista ao nosso convidado no estúdio, Sérgio Ferreira, diretor para o conteúdo local da Chevron, que fala sobre o fórum que a Chevron está a organizar amanhã, visando incentivar as empresas angolanas a prestar serviços e fornecer bens à multinacional americana.